Estamos de volta com Falando Nisso. Hoje, sexta-feira, a gente está recebendo aqui Joaquim de Castro, que é terapeuta sexual, tirando todas as nossas dúvidas sobre por que aqui algumas, não estou falando toda, que algumas pessoas traem. Se você quiser participar, Luquinha está aqui no Face, você pode ligar e não precisa se identificar, porque a gente sabe que é uma coisa tão delicada, né, na vida da gente. Mas antes eu tenho um toque, amiga. Essa dica que eu vou dar agora é para você, ó, que está aí em casa querendo mudar seu visual. Então faça como milhares de mulheres e experimente a nova coloração Mini Kit Cor Intensa de Garnier. Eu garanto que você vai se surpreender. E todo esse sucesso é porque Cor Intensa, além de uma cor espetacular, proporciona um brilho incrível. A duração, então, a cor dura que é uma beleza. Porque sua fórmula é pró-fixação e ainda é enriquecida com óleo de flores, que deixa o seu cabelo super hidratado. Cor Intensa tem cobertura perfeita, uniforme, cobre totalmente os fios brancos, então você pode escolher uma das 28 nuances, a que mais combina com você. A aplicação é super fácil, uma textura creme que não escorre, não suja, e tudo isso sabe por quanto, né? Apenas R$ 7,99, só isso. Então faça como milhares de mulheres, troque seu mini kit por Cor Intensa. Máximo brilho, excelente cobertura, ótima fixação e o preço, Luquinha, aqui é bom, R$ 7,99, mini preço. É o que a gente sempre fala, né? Por tão pouco, realmente vale a pena você mudar o seu visual e ficar ainda muito mais linda. Solange, estou com um comentário aqui da Ju Barros. Ela diz que quando existe traição, para ela, é porque não existe mais amor e também falta diálogo. Eu queria puxar um pouquinho para o lado do amor. É possível uma pessoa trair você, trair sei lá quem, e ela ainda amar essa pessoa ou não? Boa pergunta, Luquinha. É uma pergunta capciosa, né? Porque o que é amar? Mas eu diria para você o seguinte, que é possível que num primeiro momento uma pessoa que traia possa amar aquela pessoa com quem ela esteja, mas ela está traindo porque pode ter alguma coisa errada. O que será que ela está buscando fora desse relacionamento? Então, não é traiu, deixou de amar. Vou descobrir o que está acontecendo, talvez eu tenha que trair para descobrir o que está acontecendo, para poder voltar para o meu marido, para minha esposa, para entender o que está de errado, o que está ruim aí nessa história. Mas aí não pensa no outro. Eu sou muito assim de me colocar no lugar do outro antes de fazer alguma coisa. Se você sabe que vai doer no outro, não é melhor você conversar e não cobrar, porque muita gente leva a conversa na base da cobrança. Conversar e expor o que está acontecendo, olha, não estou legal, está faltando sexo, está faltando conversa, enfim. Não é muito mais fácil? Com certeza, é muito mais fácil, mas o que a gente percebe é que as pessoas elas têm muita dificuldade em conversar sobre isso. Às vezes tem muita resistência, as pessoas às vezes vêm com um repertório desde lá de muito jovem, de uma forma de ser que quando é contestada, quando ela é posta na parede, olha, isso não tá bom, eu queria que você experimentasse fazer isso, eu gostaria que você fizesse aquilo, a pessoa ela se sente até às vezes desgostada. Poxa, será que então você está junto comigo há esse tempo todo e eu não estou fazendo direito? O que está acontecendo? Então, quer dizer, a comunicação entre um casal é uma coisa complicada e que às vezes promove brigas. Então, às vezes, é mais fácil uma pessoa trair, dar uma escapadinha para não ter que trazer um transtorno para dentro de casa. É o que a gente percebe que acontece muitas vezes. Olha o bico da Solange. Olha o bico. Tem gente na linha, Luquinha. Vamos atender. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem está falando? Quer falar o nome? Se não quiser, não tem problema. Prefiro não falar meu nome. Tá bom. Qual que é a sua pergunta? Tudo bem. Qual que é a sua pergunta? Não quero. Não, a pergunta, qual que é? Então, eu fui noiva durante 6 anos, né? E? Só que o meu relacionamento estava bem desgastado. E sempre procurava meu noivo para conversar e tudo, e ele nunca queria. Sempre tinha uma desculpa, nunca queria conversar. E eu acabei me envolvendo com uma pessoa. E ele veio a descobrir, depois de 6 meses, o acontecimento, né? E? Só que hoje, como eu escutei vocês falando, vi vocês falando, pode amar depois da traição? Mas você quer saber em relação de você estar amando ele, porque você acha que você continua amando, ou ele que foi traído? Vocês estão juntos hoje, você e seu noivo, ou ele te dá um pontapé? Vamos falar o português, claro.
Caiu a ligação, Pedro? Acho que caiu a ligação. Bom, ela traiu porque ela sentiu um vácuo aí da falta de comunicação. Eu acho Pela que é uma coisa vozinha interna, dela, viu? ela Eu tá acho que meio ela tá- doidinha, não tá, não? Eu acho que ela tá dividida. Eu acho que é uma também. coisa dela, que ela tá sentindo ainda. É, meio culpada. E aí, o que faz com essa A culpa? dúvida dela é se o fato dela ter traído faz ela continuar amando o... É, o outro, o outro noivo. que ela traiu. O noivo que ela traiu. Com certeza ela ama ele ainda. O fato de procurar uma outra pessoa não altera o sentimento que você tem pela essa primeira pessoa. Porque quando você ama alguém, você ama o jeito que ela fala, o jeito que ela come, o que ela pensa, o fato dele te fazer rir, o companheirismo, enfim, milhares de coisas que não acabam porque ele parou de conversar com você e porque você foi transar ou se relacionar com uma outra pessoa. Agora, o Joaquim estava falando uma coisa muito legal lá no camarim pra gente, que é assim, as pessoas quando começam um relacionamento, elas começam com personagens, né? E acabam descobrindo a real pessoa que estão uma com a outra, né? Que está uma com a outra, depois de muito tempo. Isso pode ser tarde, né, Joaquim? Pode. O que a gente percebe muito é que, assim, quando duas pessoas se conhecem, elas estão muito preocupadas em se mostrar pessoas maravilhosas, inteligentes, com bons empregos, enfim, e acabam esquecendo de mostrar o seu lado, não é ruim, mas os seus defeitos, os seus, e principalmente os seus desejos, quem elas realmente são. Então acabam namorando, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, acabam se relacionando e quando dá 1 ano, 1 ano e meio, revelam-se coisas do tipo, eu gosto de transar de tal maneira, eu gosto de viajar para tal lugar, eu não gosto de ser acordado 6 horas da manhã. E essas pequenas coisas, quando não são reveladas no início, acabam gerando muitos problemas, porque no final das contas, como você falou, depois de 1 ano e meio de relacionamento, você para, olha para a pessoa e fala, bom, então eu não te conhecia, né? Você esqueceu de me contar 25% do que você é. E isso às vezes pode trazer um problema, porque podem ser coisas mais leves, mas podem ser coisas mais estruturais, mais importantes para que esse relacionamento dê certo. E aí pode pintar a traição. Aquela música, não leve o personagem para a cama, pode acabar sendo fatal. Exatamente. Pois é, né, gente? Vamos atender uma pessoa na linha. Alô? E, por favor, já vou pedir para você abaixar todo o som da sua televisão em casa, porque tá dando para ver que está com a TV alta. Vai ouvir só pelo telefone, tá bom? Senão a gente fala, como a Solange sempre fala, fica aquele uou, e ninguém entende nada e a gente não faz a pergunta. Pode fazer a sua pergunta. Boa tarde. Tá, tô ouvindo. Alô, boa tarde. Vou fazer o seguinte, só vou fazer a perguntinha aqui, tá bom? Tá. Olha, eu não vou falar o nome dela, mas ela disse que traiu e não se arrepende nem um pouco. Porque as horas que ela viveu durante essa traição foram horas preenchidas de carinho, coisa que há 12 anos do casamento dela, ela não tinha. Agora, a minha pergunta é o seguinte, respeito, claro, né? Ela está sendo sincera com a gente, eu acho isso maravilhoso. Sim, sim. Mas até que ponto esse não arrependimento pode prejudicar na questão de que quando a gente faz alguma coisa que prejudica a outra pessoa, deveria nos causar um desconforto e no caso aqui não está havendo. Você entendeu ou não? Entendi, mas pelo que... questão da consciência, né? Porque ela traiu e se sentiu bem. É, Pode ela trair traiu. uma segunda, uma terceira, uma Isso. quarta vez e o Até que maridão... ponto isso para ela não pode ser prejudicial? Esse fato de não sentir um peso na consciência, um arrependimento. Eu queria ver se fosse o maridão traindo ela. Bom, Bom, no meu entender, isso é só um sintoma do relacionamento dela de 12 anos, que não está dando certo. E provavelmente, imagino que nesses 12 anos, ela tentou o diálogo, tentou procurar Sim. esse carinho, não conseguiu, mas ao mesmo tempo, porque ela ama ele em algum nível, ela não quis se desfazer dele e procurou esse abrigo em outro lugar. Ela dizer que ela não se arrepende, o que ela está querendo dizer pra gente? Que ela foi feliz em algum momento e a gente está aqui para ser feliz. E no final das contas, se ela teve até o movimento de mandar isso aqui pra gente, é assim, caramba, eu queria poder dizer isso para ele, não estou conseguindo, então eu vou fazer via vocês, porque eu amo ele, mas também quero dizer para ele que eu estou viva, que eu não sou boba e que eu sou capaz de encontrar alguém que me faça feliz e que possa fazer isso comigo também. ok. Daqui a pouquinho a gente vai saber, viu, Luquinha, se existe, entre aspas, hein, gente, que pra mim não existe, o lado bom da traição, se ela pode ajudar de alguma maneira o relacionamento. Pois é, né? Tem gente falando aqui que até bateu já na outra, mas enfim, depois a gente comenta, né? Mas olha, você já foi no mercado ou em alguma loja aí e o produto estava sem preço? É terrível isso, né? Mas olha, hoje, no quadro Você Quer Justiça, a gente vai saber como você e eu, como consumidores, a gente deve agir numa situação dessa. Você quer justiça?
Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas, e uma boa tarde especial para você, meu amigo que sempre nos acompanha aqui no Você Quer Justiça. Recebemos a seguinte pergunta: o produto não tem o seu preço informado na vitrine ou na prateleira? Posso levar pelo menor preço que consta no produto ao lado? A resposta é não. O fornecedor deve informar de forma clara e correta o preço do produto, porém a falta desta informação não permite que o consumidor adquira o produto pelo menor preço do valor exposto ao lado. O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a oferta, a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos apresentados à saúde e à segurança do consumidor. Assim, sempre que a apresentação do produto não observar estas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, poderá apresentar a questão ao órgão competente, a fim de apurar os fatos. Orientamos que sempre informe o PROCON para que tome as devidas providências. Nós, do Grupo Bandeirantes de Comunicação e de toda a equipe do Você Quer Justiça e do programa Falando Nisso, estamos aqui para trabalhar em sua defesa, consumidor. Aqui trabalhamos com transparência, aqui fazemos justiça. E se você também quer justiça, envie seu e-mail para cristiano@bandvale.com.br. Grande abraço aí, a equipe do Você Quer Justiça nas ruas, aí tem cada caso cabeludo, Lucas Sansaverino. Pois é, né, Solange? A gente está indo para o intervalo, mas antes, infelizmente, né, foi enterrado hoje em São Paulo o corpo de Jair Rodrigues. O cantor faleceu ontem em casa, aos 75 anos, vítima de infarte. E como era conhecido aí o cachorrão, né, como os amigos o chamavam, era a mistura perfeita da bossa nova e com a velha escola dos cantores de samba. E a gente fica com o coração muito triste mesmo. O cachorrão se foi. E fica aí essa imagem dele, na verdade, né? Sempre de alegria. Toda entrevista que ele dava, a maneira que ele tratava não só a imprensa, mas como os fãs, realmente de muita alegria. A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta. Não sai daí não.